Bom, oi pessoal. A nossa proposta era estudar formas de visualizar dinamicamente os dados sobre crime no Reino Unido. O nosso grupo é o Diogo Rosa, o André Henriques e o Jonatas Renan. No Reino Unido eles têm essa política de Open Data que é muito interessante. Só que eles têm toda essa quantidade de dados, mas sem visualizações é difícil você tirar alguma informação desses dados, né? Eles publicam esses dados no formato de 2 arquivos CSV. Um deles a nível de rua, que tem o tipo de crime ou um contexto, que pode ser algumas observações desse crime, e o outro ele tem as consequências daquele crime, que são, na verdade, os estados que esse crime passou, que esse registro passou no sistema policial. Todos esses registros, antes de ser publicados, eles passam por um processo de anonimização. Esse processo de anonimização também reduz muito a capacidade de análise que a gente tem desses dados. Por exemplo, dos 1.463 tipos de crime, eles são divididos em 15 categorias. A localização do crime é substituída por um dos 750 mil pontos anônimos. A data do crime é truncada para apenas mês e ano. E mesmo o identificador do crime, ele é substituído por um código hash. Então não tem como você procurar, por exemplo, um crime um crime real para ver como é que está o andamento dele, por exemplo. Nessa tabela aí é só um exemplo de um crime e o resultado desse processo de anonimização dele, né? Falar um pouquinho agora sobre a nossa estratégia de carga. Primeiramente, esses 2 arquivos CSV eles são colocados no banco de dados. Aí, primeiro, a gente faz um lookup, né, nessa tabela Crimes Outcome, que tem STG, que tem as consequências. Isso precisa ser feito porque nesse arquivo não tem o tipo do crime, né? E como o nosso plano é no final colocar tudo numa única tabela, que é a FAT Crimes, a gente precisa que elas tenham as mesmas colunas, né? Aí depois a gente precisou de fazer um tratamento porque todos os crimes antes de fevereiro de 2012 eles não possuem um identificador. Isso foi um dos erros de dados que a gente encontrou durante o projeto. Aí, utilizando essa tabela Crime Street No ID STG, a gente atribui então um identificador único para esses crimes, né? E outra coisa que não chega a ser um erro, mas precisa ser tratada, é que os crimes de comportamento antissocial e os crimes de veículo, eles não têm um identificador. Mas isso acontece porque, na verdade, eles não geram um processo criminal. Então, a gente precisa de também atribuir um identificador para esses registros. Aí depois de tratados também, alguns outros problemas que eu vou falar um pouco para frente, a gente faz então essa carga para o DW. Esse modelo que a gente escolheu, né, o modelo dimensional, consiste nessa tabela FAT Crimes, que vai conter todos os registros de crime, ligada e que ela tem ligada a ela as dimensões, que contém o contexto de cada um desses crimes, que é, por exemplo, a consequência desse registro, quando que isso aconteceu, qual que foi a força policial que registrou essa ocorrência, né? O tipo desse crime, código LSOA, que a gente pode tentar ver ele como uma coisa tipo bairro, assim, e o contexto desse registro.
um motivo da gente escolher usar esse modelo foi que, primeiramente, a gente planejava trazer dados de outras origens, como, por exemplo, a quantidade de oficiais por força policial ou a quantidade de habitantes por código LSOA, entendeu? E a gente queria fazer isso para ampliar a nossa capacidade de análise desses dados. Mas a gente acabou trabalhando só em cima desses dados que o Home Office publica mesmo. Mais um pouquinho da limpeza é que a gente encontrou muitos erros de entrada mesmo, assim, como tipos de crime onde a gente esperava encontrar a força policial que reportou esse crime, né? Ou mesmo atributos aparentemente duplicados, mas que, na verdade, eram resultado de uma falta de padrão nas entradas. Por exemplo, um atributo ora acabando com quebra de linha e ora não. E a gente tratou isso tudo na nossa área de stage, né, antes de fazer a carga. Depois que a gente conseguiu acertar essa carga direitinho, a gente começou a trabalhar nas visualizações. A primeira que a gente queria desenvolver era o heatmap, mostrando a progressão da quantidade de crimes por localização à medida que o tempo passava, né? Só que a gente não conseguiu implementar essa visualização para todo o Reino Unido, porque ela ficou muito pesada, então a gente limitou ela só à região de Londres e a gente conseguiu um resultado bem interessante. A outra que a gente desenvolveu foi o Zoomable Sunburst, e isso era para a gente conseguir ver quais eram as sequências de estado que um crime passava no sistema policial. E a gente escolheu o Zoomable Sunburst ao invés do Sunburst normal, porque existem poucos casos que às vezes fazem um certo caminho, né? Então, com o Zoomable Sunburst, você consegue ampliar esse tipo de caminho que você está interessado e enxergar isso de forma melhor. As outras visualizações que a gente fez foram uma combinação de linha com word cloud. Uma delas foi com o tipo de crime, com o número de incidentes que aconteciam em cada tipo desse, através do tempo, e a outra por força policial, o número de ocorrências que foram registradas por cada força, também a partir do tempo. Agora nós vamos para as visualizações. Então, essa é a primeira lá das forças policiais, né? Aí você tem o word cloud à esquerda, que já te mostra, de uma certa forma, a quantidade de crimes que cada força dessa reportou, né? Aí você pode vir e escolher aquelas que você está interessado. Você pode também remover aquelas que você não está interessado mais. E dar um zoom também, né? Se você está interessado em ver de 2010, esse zoom pode ser bacana para você avaliar assim, entre as forças de uma forma melhor. Essa é bem semelhante à das forças policiais, só que ela é por tipo de crime, né? Você pode escolher ali os... E o Sunburst. Bom, aqui a gente pode ver o número total de crimes, né? E as possíveis sequências de estados que os crimes passam, né?
que não foi possível acionar o suspeito, ou teve uma resolução local, ou ele só recebeu um aviso, né? E aqui, por exemplo, eu posso escolher um desses estados, né? E dar um zoom nele. E se não fosse possível esse zoom, eu provavelmente não teria percebido, né? Todas essas variações dele aqui, né? Que ele poderia vir aqui ele recebeu essa suspensão de sentença de prisão, né? E aqui ele foi para prisão, ou não teve um suspeito identificado, né? E da mesma forma você pode remover o zoom e voltar para o estado inicial, né? Bom, é isso aí. Bom, e aqui a gente tem o heatmap. Que aí dá para você ver aí a mudança do número de casos por região, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.